Amados, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui mais uma vez prontos para iniciarmos mais uma célula. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Daqui a pouquinho a gente vai estar liberando o link para que todos possam assistir a nossa célula de hoje. Eu quero pedir perdão ao pessoal, semana passada, eu vou liberar o link hoje da semana passada. Eu acabei não conseguindo mandar o link para todo mundo, mas está gravado, então a gente vai conseguir mandar para vocês, tá bom? Para que vocês não possam não perder absolutamente nada dessa aula Batalha Espiritual e a nossa aproximação a cada dia mais com o Senhor, tá bom? Então fica tranquilo que daqui a pouquinho a gente vai mandar o link da aula da semana passada e a aula de hoje será o complemento do que foi feito na semana passada, beleza? Então você não vai perder absolutamente nada, se Deus quiser. Vou pedir à pastora Deise que esteja orando por nós, para que nós possamos, como de costume, começar a nossa célula hoje. Graça e paz, Deus te abençoe. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, Deus, pedir, Deus, a Tua graça sobre nós, Deus, nos protegendo, nos guardando. Que a nossa mente, Deus, esteja totalmente ligada ao Senhor, Deus, totalmente ligada, Deus, àquilo que o Senhor vai falar, aquilo que vamos aprender, Deus, nessa noite. E colocamos, Deus, a vida do nosso pastor diante do Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor use ele, Deus, nesse momento. No nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, graças a Deus. Semana passada a gente estava falando sobre onde o inimigo quer nos atingir, né? E descobrimos que o ponto mais interessante para ele é a nossa mente, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a nossa luta, né, nas nossas fraquezas e naquelas coisas assim, mas Tiago no capítulo 1, né, lá no versículo 12, 13 e 14, fala para a gente que nós somos tentados naquilo que nos cobiça, e a nossa cobiça ela está nos olhos, né, ou nos ouvidos, depende, mas o fato é que ela é processada na nossa mente, e tudo que é processado, né, obviamente, na mente é o que vai mostrar a nossa fragilidade ou o nosso fortalecimento. E semana passada nós falamos que a mente ela é o que transforma o nosso coração. Nosso coração é transformado por aquilo que está na nossa mente. E a segunda coisa é que um coração transformado ele vai fazer com que a nossa mente conheça plenamente a vontade de Deus. Então, uma mente que está voltada para a vontade de Deus. Coração, nós falamos ali em Provérbios 4, 23, que diz que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E falamos de Romanos 12, 2, e lógico que usamos muitos outros versículos, né? Muitos outros versículos para poder mostrar aquilo que biblicamente é fato. E o Romanos 12, 2 fala, né, de mentes transformadas, então, para que conheça a perfeita, agradável e a boa vontade do Senhor. É interessante que domingo, né, ontem foi meu aniversário, 13 de fevereiro, estava celebrando meu aniversário, mas o pessoal fez uma festa, né, um agrado ao pastor no domingo, que foi uma festa linda, muito bonita mesmo, e para privilégio meu, o meu filho que ministrou a palavra. E aí a Leidiana que está aqui, ela até falou assim para mim, puxou o pai mesmo, né? Um caminhão de versículo bíblico. Eu falei, é verdade, é isso que eu ensino, né? Que toda palavra, a palavra de Deus, ela, hermeneuticamente falando, ela se completa, né? Assim que a hermenêutica diz. Que a própria palavra, ela ai meu Deus, fugiu a palavra. Enfim, ela se coaduna com a própria palavra, né? E eu não tenho que pregar segundo as minhas ideias, eu tenho que pregar segundo a ideia do Espírito Santo, segundo a mente do Espírito Santo. E eu ensino isso, né, quando eu estava dando aula no seminário de homilética, eu sempre falei isso para os meus alunos. Não é a sua ideia que tem que ser colocada em pauta quando você está ministrando,
mas sim aquilo que a palavra de Deus diz, sem o seu mais e sem o seu menos. É a palavra de Deus e ponto final. E aí, né, como que isso acontece? Isso acontece quando você começa a colocar os versículos bíblicos e explicar o que o versículo está falando. E meu filho falou sobre os 3 valores, né, que devem existir na vida de um líder. E ali ele falou de autoridade, ele falou de amor e ele falou de empatia. Eu achei isso muito legal, muito bacana. E ele colocou um receituário bíblico ali, vários versículos bíblicos para confirmarem, consolidarem, endossarem aquilo que ele estava colocando como ministração. Então, querido, você que prega a palavra do Senhor, nunca trabalhe no campo da tua ideia, né, das nossas ideias, mas trabalhe sempre no campo das ideias do Espírito Santo, no campo de Deus, né? Se você ora, busca a palavra do Senhor, o Senhor vai te falar. Eu acho muito interessante, né, antes de começar a dar nossa aula, e as pessoas usam demais isso. Cuidado para que você não use isso também, ou talvez já tenha usado, tome cuidado. Muitos preletores, né, eles chegam no ministério e vão pregar e falam assim: eu preparei uma palavra, mas quando eu cheguei aqui o Espírito Santo mudou. Uau, isso é complicado, sabe por quê? Porque se você orou, pediu ao Espírito Santo que falasse contigo, o Espírito Santo sabe de todas as coisas, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, diz que Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, se o Espírito conhece todas as coisas, por que que na última hora, lá quando eu vou subir para pregar, o Espírito Santo vai mudar? Bom, ele pode mudar? Pode. Ele só vai mudar se, na verdade, lá atrás, quando eu fui preparar a palavra, eu não fui dependente dele. Até orei e tudo mais, mas eu tinha a minha ideia. E como o que tem que prevalecer é a ideia do Espírito Santo, aí ele vai mudar, porque você não foi dependente dele. Isso até parece ser muito espiritual, né? A pessoa chega e fala assim: não, eu preparei a mensagem, orei, mas chegou aqui, Deus mudou. Parece muito espiritual, parece um negócio com muito relacionamento com Deus, né? Ó, que bacana. Mas na verdade é uma falha que a gente cometeu lá atrás em não sermos dependentes do Espírito Santo. Porque se nós formos dependentes do Espírito Santo, o que ele falar lá atrás é o que ele vai falar lá na frente. Porque a palavra do Senhor nos diz que nele não há nem sequer uma sombra de variação. Deus não muda. Então por que ele mudaria? Não, agora eu quero mudar, não quero que mais você pregue isso aí não, porque Deus já sabia o que ia acontecer, não é verdade? Então, ó, isso acontece no campo da nossa ideia, no campo da nossa mente, e é o que nós estamos pregando. Então, querido, toma cuidado, né, quando você vai ministrar a palavra, seja dependente do Espírito Santo, para quando chegar no momento oportuno de ministrar a palavra, o Espírito Santo cutuque você e fala assim: aqui, vamos mudar essa palavra, porque não é isso que eu quero falar não. E aí você já teve com o Espírito Santo, né, antes. Ele vai falar assim: ó, vai fundo, porque é isso mesmo, você já me consultou lá atrás, já foi meu dependente lá atrás, quando você preparou a sua mensagem, é isso mesmo que eu quero, porque você foi meu dependente, você dependeu do Espírito Santo. Fica esse alerta para nós aí, tá bom? E hoje eu quero comentar sobre os outros 4 valores que são desafiados na nossa mente, né? A nossa fé, a nossa crença determina o nosso caminho, as nossas ações e respostas. Então aquilo que eu tenho como crença, é nisso que eu vou basear o meu caminho, a minha meta, a minha atitude, a minha resposta. Jesus sabia muito bem que os discípulos, eles tinham um momento de perder foco. Por várias vezes eles perdiam foco. Mateus no capítulo 16, aí no versículo 22, antes, né, nesse mesmo capítulo ali, Pedro tem uma revelação extraordinária, quando Jesus está perguntando o que dizem as pessoas a meu respeito, quem eu sou, e aí eles têm várias respostas para Jesus, e depois Jesus pergunta para eles: e vocês? E aí Pedro fala: não, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus fala: poxa, Pedro, foi o Espírito Santo que te revelou essas coisas, que bacana, que legal. E logo depois ele começa a falar, né, da sua paixão, do seu martírio naquela cruz que aconteceria.
E aí Pedro se levanta e fala assim, Senhor, não, de forma alguma isso vai te acontecer. E aí Jesus chama Pedro e repreende-o, né? Falando, Pedro, que negócio é esse? Repreende até o espírito mal, né? Que estava Pedro não estava endemoniado, gente, fica tranquilo, não foi isso que aconteceu. Mas ele recebeu setas. E muitas vezes nós perdemos o foco porque nós recebemos setas, não é? A gente tem uma palavra do Senhor, né? Deus falou com a gente para falar com outra pessoa. Deus te deu uma palavra, olha, fala com fulano. Você sentiu isso no teu espírito? Fala com fulano lá, que a direção é essa, que ele está com ela, que ele vai vencer, ela vai vencer, enfim. Ou uma outra tipo de direção. E a gente fica preocupado, a gente fica com medo, a gente fica, será que é o Espírito Santo? Será que não é o Espírito Santo? Aí a gente começa a perder o foco. E por perder o foco, muitas vezes, o que acontece? A gente não dá aquela palavra para aquela pessoa, porque a gente pensa que foi a mente da gente que produziu aquilo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E realmente usar o que Paulo fala em Efésios capítulo 6, do capacete da salvação. Coloca o capacete, fica sempre com o capacete. E quando Deus falar contigo, você só fala assim, Senhor, és tu, louvado seja o Senhor. Se não for, me para. Não é? Porque Deus vai te parar. Agora, Ele não vai te parar se for Ele. Não é verdade? Então, nunca permita a sua mente ficar titubeando entre valores de serem de Deus ou serem da sua mente. Porque o Romanos diz para nós que aquilo que provém de dúvida não promove fé. E isso é pecado. Então, se você é dependente de todas as coisas do Espírito Santo, Deus vai falar contigo. E aí eles perdiam o foco com muita facilidade. Então, a gente encontra também Mateus 19, 12, quando diz assim, ó, depois trouxeram uma criança para que Jesus impusesse as mãos sobre elas. Mas os discípulos estavam repreendendo aquelas pessoas. Aí Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, dos tais é o reino dos céus, versículo 23 e 24. Olha só que coisa extraordinária, gente. Tem outras passagens, né? O cego Bartimeu, que ele fica lá gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os próprios discípulos, tem uma passagem que diz que eles repreendem aquele homem. Fica na tua aí, meu irmão, dá um tempo aí, não é? Em outras ocasiões até, acho que João, ele fala que viu o Senhor, pessoas pregando, falando, né, em nome dele, e ele fala assim, Senhor, eu vejo ali, que tem algumas pessoas ali expulsando demônios, mas eles não são dos nossos, quer que eu vou lá proibi-los? Aí Jesus depois fala assim, que isso, amigo? Claro que não. Aqueles que não são contra nós, eles são por nós. Isso está em Lucas, né? Lucas capítulo 9, versículo 49, alguma coisa assim, por ali. Então veja só o que acontece. A nossa mente, ela produz determinadas coisas que não dá certo. Não é? Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa mente. Eu já vi muitos líderes começando muito bem e terminando muito mal. Né? Estavam tão focados em Deus, mas aí vem o status, vem, né, as pessoas realmente elas se doam e elas doam também na casa do Senhor. E isso vai promovendo também um certo perigo. Né? Lá em Provérbios 17, diz pra gente, 17 ou 27, fala para a gente que, assim como o crisopo é forjado no fogo, os elogios provocam também o nosso coração, provam o nosso coração. Então a gente tem que tomar cuidado, não é? Nossa, como você prega bem, nossa, isso é necessário. Eu sempre falei isso, elogios, apesar de serem perigosos, eles são necessários. Mas o que é mais importante ainda é a pessoa que está sendo elogiada saber quem ela é. João, né, diz isso pra gente lá, João 3:30, quando João Batista, ele diz assim, importa que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça e eu diminua. Então, se a ministração foi excelente, foi maravilhosa, foi o Espírito Santo que a promoveu, não é? Então não tem nada a ver com a gente só é um canal, né? A faca ela pode cortar muito bem, mas ela sozinha, parada no canto lá, se não tiver uma mão que manuseie, ela não vai cortar nada, vai ficar paradinha lá no canto. Nós somos essa faca, né, que precisa do manuseio do Espírito Santo nas nossas vidas. Segunda coisa que eu vejo, a unidade com Deus e com a igreja exige uma mente nova, uma mente transformada.
Unidade com Deus exige uma mente transformada. Jesus, em João 15,15, eu acho extraordinário esse versículo, ele diz assim: eu já não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos, porque tudo que eu fiz e faço, eu fiz vocês saberem, e para onde eu vou também. Então, o amigo é aquele que compartilha as suas ideias. Eu tenho pastores amigos, né? Eu tenho ovelhas que são amigos, amigas, né? Pessoas que não são porque são minhas ovelhas, não são minhas, na verdade são ovelhas de Cristo, né? A gente não tem ovelha nenhuma. Quem tem ovelha é Cristo. Nós também, os pastores, somos pastores ovelhas, nós também somos ovelhas. Nós só estamos liderando em nome de Jesus Cristo aquelas outras ovelhas. Mas enfim, não é só porque eu pastoreio alguém, que esse alguém não possa ser meu amigo. Pelo amor de Deus, Jesus, ele fala assim: olha, eu pastoreio a vida de vocês, mas eu não vou chamá-los de servos, não. Eu vou chamar vocês de amigos. Eu quero que vocês tenham a mesma mente que eu tenho. Eu quero que vocês tenham o mesmo entendimento que eu tenho. E aquilo que eu sei, eu estou ensinando para vocês. Uau! Isso é ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. E olha que coisa extraordinária, porque isso é compartilhamento. Os discípulos, quando eles perdiam o foco, né, eles queriam sentar um à direita, outro à esquerda de Jesus Cristo. Lá, né, nos evangelhos, você vê isso trazendo constrangimento para os outros. E Jesus fala com sabedoria com eles. Mas em Atos, que eles já estão com a mente renovada, que já aprenderam do Senhor, que o Espírito Santo é o professor deles, eles têm tudo em comum. Atos 2, do 42 ao 47. Eles têm tudo em comum. Eles estão reunidos sempre em comum. Ninguém é maior ou melhor do que ninguém. Extraordinário. Sabe por quê? A mente deles já foi transformada. E é isso que nós precisamos, queridos. Mentes transformadas. Para que tenhamos relacionamento com Deus e também com os nossos irmãos. Não é? Existem outras passagens bíblicas que são muito interessantes quanto a isso. 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, diz: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a vocês que concordem uns com os outros naquilo que vocês falam entre vocês, para que não haja divisões entre vocês. Para que não haja divisão entre vocês. Porque eu penso de um jeito, aí o outro pensa de outro jeito, cada um vai procurar o seu lugar. A palavra até diz isso, não é verdade? Podem dois andarem juntos se não há concordância entre eles? Não podem. O que Deus está falando ali, na palavra, não é para que a gente fale assim: eu não concordo com ele, então eu vou abrir um outro caminho. Não é isso não, amadinho de Israel. Está falando que você tem que mudar. Você tem que concordar com o outro, você tem que ter o mesmo pensamento que ele, a mesma ideia, ou ele que você. Não é? Que vença a ideia do melhor, que vença a ideia do mais espiritual, que vença a ideia daquele que está mais cristocêntrico do que eu. Eu não tenho problema nenhum de sentar com os meus diáconos e ouvi-los. E um deles fala assim: pastor, eu creio que Deus está promovendo isso, assim, assim, assim. E a gente vai abraçar junto. Ontem mesmo eu estava conversando com meu filho sobre essa questão. Ele, né, líder de jovens, e a gente estava conversando, focando aquilo, eu ouvindo as ideias dele. Eu, a pastora, a esposa dele, estávamos juntos compartilhando. Agora, a minha ideia tem que prevalecer porque eu sou o pastor? Não, o que tem que prevalecer é a ideia do Espírito Santo, porque a ideia do Espírito Santo torna-nos comuns, torna-nos iguais. A minha ideia não é melhor do que a ideia da Leidiane, ou da pastora, ou do Renato. Não é. A ideia do Espírito Santo é melhor do que as nossas ideias. Se eu tiver uma visão e você tiver uma visão e nós tentarmos unir as nossas visões, nós teremos duas visões coladas. Até que um vai ter problema com o outro e vai descolar as visões. É isso que acontece na gama que nós temos hoje de ministérios. Quando Efésios 3,10 diz que na multiforme da igreja seria conhecido, né, a sabedoria do Senhor,
A multiforme é da igreja, a igreja está no singular, não está no plural não. A multiforme sabedoria é do Espírito, não é da igreja não. A igreja é uma só, ela não tem diversas formas não. É a sabedoria de Deus é que tem diversas formas. Aí o pessoal traduz isso aí que tem que ter várias igrejas. Eu não sei aonde é que nós arrancamos isso, mas tudo bem. Não foi do Espírito Santo, foi das nossas ideias. Foram dos nossos pensamentos, porque nós perdemos o foco. Entende? Então nós precisamos unificar. Porque lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, nós temos que é um só Espírito. Não é verdade? Efésios fala que é um só batismo. Então nós precisamos entender que tudo que nós precisamos está aqui. É ela quem nos une. Eu costumo falar com alguns irmãos, né, de outras raízes religiosas, que são cristãos também, e eu falo assim, há quem diga, né, que a religião, todas as religiões levam a Deus. Isso não é bíblico e isso é uma mentira, porque religião nenhuma leva a gente para Deus. Quem nos leva para Deus é a pessoa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo não é uma religião, sequer ele fundou o cristianismo, não foi ele que fundou o cristianismo, ao contrário do que muita gente pensa, né? Não foi ele que fundou o cristianismo. Então pastor, me explica isso daí, né? Para que você não desligue aí o teu computador, tua televisão, onde você está assistindo, teu celular, e me chamar de herege. As religiões não nos levam a Deus, as religiões nos unem, porque a religião vem do latim religare, e é religar o relacionamento humano, homens que têm a mesma ideia, o mesmo ideal religioso. Então isso é religião. Porque lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 27 e 28, diz para nós que a religião pura e imaculada é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Olha só a aliança aí. Homens se ajudando mutuamente. Essa é a ideia da religião. Agora, o que nos leva a Deus? É Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso na versão da Sociedade Bíblica do Brasil, brasileira, né? Nas edições paulinas, por exemplo, diz ali, ninguém vai a Deus senão por mim. Mas a pessoa que vem a Deus ou que vai a Deus é a mesma, Jesus Cristo. Né? O pessoal briga aí no verbo, né? Vem a Deus ou vai a Deus. Para mim é indiferente o verbo. Né? Para mim o importante é quem é o objeto de se achegar a Deus. É Jesus Cristo. A pessoa é comum, tanto nas edições paulinas quanto na Sociedade Bíblica do Brasil, ou qualquer outra versão que você encontrar, que seja cristã, né? Você vai encontrar essa pessoa, Jesus Cristo. João 14, 6. É a mesma pessoa. Então a religião, ela nos liga, nos une. E através dela, nós podemos ter as nossas ideias transformadas através de Jesus Cristo, e aí sim, a coisa funciona. Eu espero que você tenha entendido. Uma mente desviada bloqueia a nossa atitude ou a nossa atividade para o reino. Uma mente bloqueada, ela atrapalha o reino. Olha só que coisa interessante que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 1:13, 11:3, perdão, 2 Coríntios 11:3. Ele diz assim, ó: o que receio eu e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e desviada da sincera e pura devoção a Cristo. Desvio da mente, olha só. A mente de Eva foi desviada da vontade de Deus. E o que o inimigo quer, nessa quinta etapa, é que a nossa mente seja desviada da vontade de Deus. E aí começa a surgir o quê? As nossas vontades ou as vontades de outros. Não é? Aí eu vou começar a colocar louvores que eu gosto, não que o Espírito Santo goste. Né? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo que a adoração na igreja, ela está cativa ao espírito
do ministro de adoração. Se ele estiver triste, ele vai cantar canções de adoração. Se ele estiver alegre, ele vai cantar canções de exaltação a Deus, de louvores, né, alegres e tal. Eu discordo, porque estando eu triste, estando eu alegre, o Espírito que opera em mim é o Espírito Santo. E ele, em todo tempo, diz: regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre. Ele fala em vários versículos essa passagem. Então, mesmo estando triste, mesmo passando por momentos difíceis, eu sou dependente do Espírito Santo para ministrar adoração aonde eu estiver. E não é só no templo, né? Porque a adoração não é um lugar onde se adora, como em João 4, aquela mulher pergunta para Jesus, né, aquela mulher samaritana, ela fala assim: mas é aqui ou lá onde a gente deve adorar? E Jesus: nem aqui nem lá, porque o lugar de adoração não é um lugar físico. O lugar de adoração é a nossa vida, é a nossa existência, é o nosso ser, não é? Que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, os verdadeiros, não é? E é desses que o Pai procura, não aquele que procura um lugar. Então, quando eu vou ministrar no templo, com a igreja, junto com a igreja, eu não sou um ministro para eles, eu sou um ministro para Cristo. E todos nós juntos estamos ali para adorar ao Senhor, independente do meu estado emocional, não é? E é muito complicado, porque a música, ela nos envolve emocionalmente. E o ministro de louvor ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós estamos tendo manifestações emocionais pensando que estamos sendo espirituais. Mas são as nossas emoções que estão sendo afloradas por causa de uma canção, por causa, né, daquele ambiente harmonioso, acústico, não é, melodioso, e as nossas emoções afloram. Mas nós não fomos chamados para adorar ao Senhor em emoções somente. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, se a minha memória estiver me ajudando aqui, diz que o Deus de paz nos santifique em tudo, e o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados, conservados para a vinda do Senhor. Então eu adoro ao Senhor com o meu corpo, com a minha alma e também com o meu espírito. Então tudo em mim é para adorar ao Senhor. Então não posso me deixar levar somente pelo meu estado emocional. Isso não é uma mente desviada. E aí as coisas vão acontecer de forma equivocada. Isso eu estou falando na área da adoração, mas quantas outras áreas podemos usar essa atitude? Eu quero ministrar na igreja uma advertência porque alguém cometeu um ato errado e eu quero dar uma cipuada, então eu vou... É uma mente desviada. Eu vou procurar versículos bíblicos que encaixem-se para que eu de púlpito possa estar lavando roupa suja. Não, para a gente poder lavar roupa suja, a gente faz uma reunião eclesiástica ou ministerial e fala: olha, irmão, está acontecendo isso, assim, 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 e a atitude que nós devemos ter é essa e essa e essa, segundo o Espírito Santo de Deus. Mas não é usar a palavra, a ministração, e falar assim: Deus me falou. Não é assim que funciona. Aí a coisa não há cura, porque nós estamos querendo curar através das nossas mazelas, através das nossas ferramentas, mas nunca usar o Espírito Santo, ou melhor dizendo, deixar ser usado pelo Espírito Santo. E finalmente, para a gente concluir, é na nossa mente que acontece o maior de todos os confrontos e conflitos. As batalhas espirituais, elas acontecem aqui. 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, diz que onde está o Espírito do Senhor, ali também há a liberdade. Não é? Então nós fomos chamados para a liberdade no Senhor. Nós não fomos chamados para estarmos escravizados. Gálatas ainda diz isso para a gente, no capítulo 5, no versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Então usem a liberdade e não voltem de novo a serem escravos. A gente quer ser escravo da lei. Ah, posso beber vinho, não posso beber vinho. Isso é para a mente que está aí precisando de ser transformada, não é? Posso comer carne de porco, não posso comer carne. Ah, eu amo um chouriço, mas não posso comer chouriço. Irmãos, isso é para a gente que é fraca na fé. O forte na fé não se preocupa com essas coisas, não. Ele está preocupado em atender a Cristo. Não é ficar preso a dogmas literários, não. Pelo amor de Deus, nós fomos chamados para a liberdade em Cristo. Ah, então o pastor está dizendo que deve ou que não deve? O que eu estou querendo dizer, querido, é que lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo levar por nenhuma delas. Nenhuma delas, das que são lícitas, Paulo está dizendo isso. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas vertentes que querem nos aprisionar ou nos dar liberdade demasiada. Nós somos livres em Cristo Jesus. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí que existem muitas dificuldades, né, para as pessoas. Nós não podemos ser insensatos e estarmos enfeitiçados por aquilo que o Espírito Santo não falou com a gente. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas aqueles que querem isolá-las, a fim de que vocês também mostrem zelos por eles. Tal persuasão não provém daquele que vos chama. Ficar persuadindo as pessoas, Gálatas capítulo 5, versículo 8, ficar persuadindo as pessoas a fazerem aquilo que a gente quer. Eu sou livre, você é livre em Cristo Jesus. As coisas na casa do Senhor devem ser feitas por amor e não por interesses ou por obrigações, mas por amor. Se eu vou lavar as latrinas da igreja, do templo, eu faço isso por amor, não é para ensinar A ou a B como é que deve fazer, ou impulsionar as pessoas a fazerem, porque são líderes. Você é um líder, você é um diácono, você é um obreiro, você tem que fazer. Nós fazemos por amor, querido. Eu prego por amor. Eu sou prisioneiro, sim, mas de Cristo, e ponto final. Porque Ele me chamou para ser livre, e eu escolhi estar preso às garras da graça. Não é? É isso que a gente tem que ser. Então eu te falei dos seis valores que estão na nossa mente e que o diabo quer levá-los de nós, quer roubar de nós. Só para refrescar a sua mente, eu vou ler os 6 aqui, pera lá. A primeira que nós lemos está num coração transformado pela mente. O segundo, a mente conhece a vontade de Deus. O terceiro, que eu falei hoje, né, a nossa mente está condicionada nas nossas ações. Aquilo que eu creio será o caminho que eu vou seguir. A unidade com Deus e com a igreja depende de uma mente transformada. Uma mente desviada não pode promover o reino de Deus. E na nossa mente acontecem as batalhas de sermos livres ou prisioneiros de qualquer coisa. Tá bom? Fica aí essa palavra para o teu coração e que no nome de Jesus nós possamos ter mentes renovadas em Cristo Jesus, porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e 5, fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para nos livrar das fortalezas que tentam nos aprisionar aqui dentro, nessa caixinha de pensamentos. Ok? Que o Senhor possa abençoar a tua vida cada dia mais, no nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos e oremos. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos e te bendizemos nessa mensagem que o Senhor colocou para nós hoje, nesse estudo, que a nossa mente seja cativa ao Senhor. Todo pensamento, que é o que diz ali no versículo 5 de 2 Coríntios 10, é que nosso pensamento tem que ser levado cativo à obediência de Cristo, a sermos sim, em todo o tempo, levados a obedecer a tua palavra, queiramos obedecer a tua palavra, e assim nós conheceremos Romanos 12, 2, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E assim eu oro a Deus para que os teus filhos, nós, possamos ter mentes renovadas e transformadas através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Graça e paz. Até semana que vem em Cristo Jesus.